Episódio 9. Cicatrizes da pandemia. Oiê, tudo bem com vocês? No último episódio, a gente falou profundamente sobre o espaço da escola na vida dos adolescentes. E a gente acabou esbarrando numa questão que já estava aparecendo no horizonte: os impactos da pandemia numa série de temas hoje inseparáveis da adolescência contemporânea. Todo mundo lembra onde estava quando o mundo parou. As ruas ficaram vazias, as escolas se fecharam, os encontros deram lugar às telas. Para nós adultos foi um tempo de medo, de perdas e de incertezas. Mas e para quem estava atravessando um dos momentos mais delicados da vida? Foram 2 anos em que muita coisa ficou suspensa. As amizades, as descobertas, as primeiras experiências de liberdade. Hoje, passados alguns anos, a gente se pergunta: quais cicatrizes ficaram para aqueles que se tornaram adolescentes durante a pandemia? O que mudou no jeito de se relacionar, de confiar, de se entender e de sonhar com o futuro? É isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. As marcas invisíveis que esse período deixou numa geração inteira. Bom, a pandemia realmente teve efeitos muito duros para quaisquer faixas etárias, né? Quem começa falando comigo é o psicólogo Vinícius Carboni. Quando eu penso naquilo que mais impactou os adolescentes, especificamente, vem justamente a tremenda dificuldade de produzir momentos de separação e de identificação, que são muito importantes nesse momento da trajetória dos sujeitos. O que eu quero dizer com isso? Os adolescentes, eles não puderam se afastar tanto das suas famílias quanto seria possível se eles tivessem a possibilidade de sair de casa, né? E aí, assim, para os adolescentes que tinham um quarto só deles, os quartos acabaram se tornando os únicos refúgios que eles tinham para se distanciar desse núcleo familiar, e as telas, os chats online, os jogos de videogame se tornaram as únicas formas de socialização e de aproximação de outras identificações possíveis. Então, eu sinto que, ao perder de forma forçada a possibilidade de se distanciarem do núcleo familiar, isso gera uma dificuldade muito grande para que muitos adolescentes se entendessem enquanto pessoas, né? Se formassem enquanto pessoas. Quer dizer, essa já é, em circunstâncias normais, uma tarefa muito dura e um dos maiores desafios vividos nessa fase da vida. É isso de se entender como pessoa. Responder a questões como, sei lá, quem sou eu, o que eu quero, para onde eu vou, me parece se tornou uma tarefa ainda mais desafiadora nesse contexto da pandemia, né? Olha, sem dúvida, Vinícius. Justamente no momento em que eles estavam começando a construir o seu jeito de estar no mundo, o mundo se fechou e eles se fecharam junto. O movimento natural seria esse distanciamento dos pais, como você falou, e uma aproximação e espelhamento com pessoas da mesma idade, não é? Algo tão fundamental nessa fase para a construção da própria identidade, como explicou a neurocientista Natália Mota no episódio 4, e como complementa agora a psicóloga Débora Duarte. Durante a adolescência, então, os jovens passam por um processo intenso assim, de exploração e definição da sua identidade. Talvez seja a grande tarefa da adolescência, essa descoberta, essa construção, essa invenção da identidade. Então, eles podem testar diferentes papéis, comportamentos e valores também, né, para formar uma visão mais clara de quem eles são. E isso tem várias nuances, né? A gente tem aí o desenvolvimento de uma identidade no sentido social, de gênero, profissional, da intimidade, nas relações. E isso é muito perpassado por contradições e experimentações. O passar por vários papéis, por várias identidades, para eu entender qual é aquela que faz mais sentido para mim. E isso vem cercado e atravessado por uma crescente consciência também, né, de como são percebidos pelos outros, pelos amigos, pelos pais, pela sociedade, né, de um modo geral. É com os amigos que o adolescente ele vai testar a identidade, ele vai ensaiar formas de ser, vai experimentar afetos, conflitos, limites, né? É ali que ele vai desenvolvendo as habilidades sociais mais complexas, como lidar com as frustrações, com a rejeição, aprender a pedir desculpas, a sustentar uma opinião. A questão é que, tirando o núcleo familiar, não tinha o olhar dos outros, né, Débora? Não tinha como eles se colocarem à prova, estabelecerem relações com seus pares, testarem limites. Então, quais foram as lacunas deixadas pela pandemia? O que você tem percebido no consultório sobre as grandes questões que afetaram o desenvolvimento desses meninos e meninas?
Fernanda, essa questão é muito boa, né? Porque eu acho que a gente está ainda tentando entender, né? E vivenciando e percebendo os impactos dessa vivência na pandemia na juventude. Porque é uma fase onde que a necessidade de expansão, de vínculo, de presença, de experimentação, ela foi vivenciada num momento de muita retração, de medo, né? De isolamento. Mas eu vejo que a gente pode pensar em pelo menos 2 grandes pontos, assim. A gente teve uma virtualização da vida social, porque durante a pandemia, né, o mundo virtual ele deixou de ser um complemento e ele passou a ser o único espaço possível de convivência, e aí isso intensificou muito o uso das redes sociais, das telas, né, de um modo geral. Muitos adolescentes passaram a construir vínculos, identidades, referências, né, praticamente só nesse ambiente. E o problema é que a lógica das redes sociais, ela é muito diferente da lógica das relações reais. Tudo é muito rápido, é performático, é de muita comparação. E aí isso traz marcas, né? Traz mudança na forma como os adolescentes se relacionam com o corpo. E isso a gente vê muito na questão dos filtros. O adolescente que não dá conta de se ver sem filtro, que fica ali photoshopando muito a sua imagem, então tem um pouco disso, e tem a questão da comparação, né, de se comparar com os influencers, de ver aquilo ali, aqueles recortes, né, de vida ali e querer aquilo de uma maneira, né, muito pouco crítica, mudou a relação com o tempo, né, essa lógica de vídeos muito rápidos, de muita informação em pouco tempo, né, acelerar a fala, um vídeo, isso vai mudando a relação que a gente tem com o tempo. Então isso tudo vai impactando a forma como ele se relaciona com as pessoas também. Então, por exemplo, né, é muito comum que às vezes o adolescente me trazer um conflito, uma situação de conflito. E aí eu falei assim para a pessoa, e a pessoa foi e me falou daquele jeito e respondeu assim, e aí eu falei isso. E de repente, né, eu tô imaginando ali na minha cabeça um cenário, né, de uma briga dele e a pessoa se exaltando, e de repente ele vira para mim e fala assim: "Espera que eu vou pegar a conversa aqui no WhatsApp que eu vou te contar direitinho do jeito que foi". Eu acho interessante assim, né, porque espaços que antes a gente usava para resolver questões mais pontuais, hoje eles são usados para viver a vida, para resolver questões, para resolver conflitos. Então, eu acho que uma mudança, né, que foi intensificada aí com a pandemia, passa um pouco por aí. E uma consequência disso, que é o segundo ponto que eu quero trazer, é o quanto isso traz um déficit no desenvolvimento das habilidades sociais. A habilidade social vai desde o mais básico ali, né, cumprimentar, esperar a sua vez, até resolução de problemas, né, comunicar o que você está precisando, o que você está sentindo, o que você está querendo, pedir mudança de comportamento, né. Tudo isso se constrói nas relações. E como as relações passaram a ser muito mediadas por telas, perdeu-se muito o espaço de aprender a se relacionar no mundo presencial. Então, a gente vê aí um déficit das habilidades sociais, né? Dessa habilidade de convivência mesmo. Então, acho que esses 2 pontos aí que talvez se retroalimentam, né? De alguma maneira, porque falta habilidade social e eu não vou para o mundo, continuo ali no mundo virtual, e no mundo virtual não tenho a possibilidade de desenvolver as minhas habilidades sociais e ali eu permaneço. Então, acho que são 2 pontos bem importantes aí para a gente pensar. Sim, eu também penso muito sobre isso. Bom, os meus filhos tinham 12 anos quando a pandemia começou e eu percebo como cada um lidou de uma forma diferente. Eu também estava com uma bebê de 6 meses e a gente se isolou, a gente teve o privilégio de poder estar fora da cidade, num lugar aberto, com muita natureza. E os meus filhos também tinham uma vantagem, eles são 2. Então eles ficaram juntos, eles brincaram juntos, eles dormiam juntos, acordavam juntos, faziam cabanas, jogavam bola, enfim, tinham a companhia um do outro. Então até difícil para mim falar sobre isso, porque comparando com tantas outras famílias que ficaram presas em apartamentos, né, que tinham filhos únicos dentro dos seus quartos, eu acredito que tenha sido tão difícil que eu não consigo nem colocar
em comparação com o que eu vivi. A única coisa muito triste que aconteceu é que nesse período eu perdi o meu pai, então eles perderam o avô deles, tão amado, tão alegre, que fazia parte da nossa vida intensamente. Então foi uma despedida trágica, distante, porque se despediram vendo o avô entubado através do computador, me viam chorar escondido. Enfim, foi uma dor muito grande nesse sentido. Mas em relação a estarem sozinhos, isso não aconteceu, porque eles estavam sempre os dois, né? O que tornou a relação deles ainda mais sólida. E acho que até faz parte do jogo também que eles ainda experimentem uma adolescência tardia, digamos assim. Porque eles não tiveram a chance de viver certas coisas com 13, 14, 15 anos que eles estão começando a viver agora, aos 17, quase 18 anos. Bom, eu também quis ouvir outras mães contando como é que foi a experiência delas durante esse período tão difícil e louco que vivemos. Conta pra mim, Mia. Um ponto muito importante que aconteceu na virada da minha relação com a Nina foi que, durante a pandemia, ela adoleceu na pandemia. Então, foi um momento muito desafiador. A gente tinha acabado de mudar do Rio para São Paulo, não fazia nem... Ela estava na escola há um mês, quando tudo fechou. E ela tinha 10 anos. Então, ela não tinha relação com os amigos do Rio de Janeiro, que eram os amigos dela até então mais próximos, de se falar, porque 10 anos você ainda não tem essa coisa de, mudei de cidade, mas sigo aqui conectados com os meus amigos. E quando ela foi começar a criar esses laços aqui em São Paulo, tudo fechou, ficamos todos em casa. Então, foi um momento hiper desafiador. E aí, o corpo dela começou a mudar, ela começou a mudar de personalidade, assim, enfrentamos muitos desafios. Pra mim, foi um momento muito difícil a pandemia, porque eu tava trabalhando muito, fazendo muitas coisas interessantes, legais, prazerosas, que estavam me dando retorno financeiro, retorno de como atriz, tudo, e eu me senti brecada, capotada ali no meio da pista, sem poder fazer tudo isso. Eu tava muito mal, tava irritada, então a nossa conexão ali, a gente perdeu a conexão. Eu tava muito irritada com ela o tempo inteiro, né? Uma coisa meio, vem ajudar aqui na casa. Porque eu entrei numa pira muito de fazer as coisas da casa, né? Então, eu queria que a Nina embarcasse nessa. E aí eu comecei a sacar, e aí, óbvio, entrou aí terapia no lugar, entrou profissionais pra ajudar nesse diálogo, pra ajudar eu enxergar tudo o que tava acontecendo. Claro, o pai dela foi também fundamental nesse processo. E aí eu comecei a sacar que eu precisava mudar os convites para a Nina. A Nina não era mais a menina Nina que topava tudo e tudo ótimo e vem aqui com a mamãe, fica aqui do meu lado cozinhando. Não, velho, não funciona, saca? Tem que chegar e falar com ela de uma coisa que vai interessar ela, que vai de verdade instigar ela ao ponto dela falar, putz, vou ali ficar do lado da minha mãe. Então, eu acho que essa virada foi muito importante na nossa relação. Eu saquei que eu precisava reconhecer a Nina, em todos os sentidos, de conhecê-la novamente e de reconhecê-la como indivíduo, como uma adolescente, como uma pré-adolescente até então, né? Isso de reconhecer essas novas pessoas mexe com a gente, não é? Mas pode ser um processo bem bonito também. No caso da Camila Pitanga, o que pegou mesmo foi a questão do acesso ilimitado à internet. A Antônia começou a sua adolescência na pandemia, e eu acho que foi um desafio para todo mundo, essa privação, esse deslocamento tão radical e assustador que foi o isolamento, a falta de perspectivas por um bom tempo, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, o mundo digital, nesse momento, para os jovens, para a Antônia, parecia ser assim, portal de conexão com o mundo. E de fato era, só que de um jeito que, no primeiro momento, eu fui deixando ser livre, demanda, né? Mas depois eu fui percebendo que aquilo não estava fazendo bem para ela, porque ela foi ficando naturalmente, contudo, angustiada, mas a internet não era o melhor amigo. Então eu tive que negociar e foi um processo bem difícil, uma moderação mesmo, diminuir o ritmo de acesso à internet, foi desde usar mesmo moderadores, assim, de família, restringindo também por idade. A Antônia não gosta muito desse assunto, eu respeito a leitura dela, mas eu fiz o que eu acreditei que devia fazer, me informei lendo artigos, me informei falando com um pediatra, conversando com pais amigos, e entendo hoje que, independente da pandemia, não é bom deixar um adolescente livre, demanda com a internet. Acho que é necessário haver uma moderação, necessário restringir para que os adolescentes possam viver as suas experiências no concreto.
na vida real e presencial. Essa é uma grande trincheira hoje em dia entre pais e seus filhos, porque todo o apelo que se tem é de resolver tudo pelo celular e de viver a vida social também pelas redes sociais. Sim, Camila, eu acho que é mesmo uma das grandes trincheiras. Podem notar que os temas sobre acesso à internet, vício em telas, redes sociais estão presentes em praticamente todos os episódios da temporada. Não importa qual o assunto geral abordado. A gente é fruto do nosso tempo, né? E não tem escapatória. A gente precisa discutir, nos informar e achar soluções. Eu fico pensando aqui, putz, se não tivesse tido a pandemia, será que estaria tanto assim, tão dependente assim das redes sociais? Será que teria sido diferente? É uma pergunta que eu me faço, porque a gente acabou nessa época mesmo abrindo mais para eles poderem ter o social deles. Eu também me pergunto isso, Thaís. Eu acho que a pandemia ela acelerou um pouco, mas era inevitável que isso acontecesse. A escritora Thaís Vilarinho compartilha com a gente como as coisas se passaram na casa dela, com 2 filhos entrando na adolescência. Eu acho que a pandemia, para o meu filho de 10, pegou muito forte, assim. Acho que talvez mais do que para o meu menino de 13, porque o meu menino de 13 já estava nessas voltas de falar com os amigos online, então acho que ele se virou melhor. O de 10 sentiu muito falta dos amigos, da brincadeira, assim, dos amigos. Então, o Tomás, eu acho que demorou mais, eu acho que o desenvolvimento, né, para desenvolver algumas questões, por falta dali do social, isso fez muita falta para ele. E o Matheus também, eu acho que a pandemia tirou coisas, né, nossas. Então tirou muito esse começo da adolescência, desse convívio com os amigos, apesar de estar convivendo ali online, mas não é igual o presencial. Então, eu sinto que tem essas cicatrizes, que eu acho que à medida que o tempo vai passando, elas vão ficando mais fininhas, mas eu acho que a cicatriz vai estar sempre ali, né, para todo mundo em algum lugar. Eu acho que sim, viu? Eu carrego muitas até hoje. O luto do meu pai, as dificuldades do meu puerpério, a distância da minha mãe, a preocupação com os meninos crescendo. E aí eu me pergunto como foi esse período para adolescentes atípicos. Por isso eu chamei a jornalista Andrea Werner para contar sobre a experiência com o Theo, que tinha 12 anos quando entramos em lockdown. Fernanda, a pré-adolescência do Theo aconteceu praticamente na pandemia. Foi a fase em que ele começou a ter aquele estirão, que os meninos ficam bem desajeitados, meio magrelos, né? E foi quando o comportamento dele visivelmente começou a mudar. E, de novo, né, aquilo que muitas mães dizem que é ruim, é um comportamento que muda para pior, no nosso caso ele foi mudando para melhor. O Theo tinha uma questão que marcou muito a infância dele, que era a dificuldade de lidar com o tédio, né? Porque uma criança, um pré-adolescente típico, quando ele está com tédio em casa, ele vai jogar videogame, ele vai montar um Lego, ele vai ler um livro, ele vai brincar. Habilidades que o Theo não adquiriu porque ele é um autista nível 3 de suporte que tem deficiência intelectual. Então o Theo nunca adquiriu essa habilidade de brincar. Portanto, ele tem uma dificuldade muito grande de se distrair quando ele fica com tédio. E invariavelmente ele ficava preso ao tablet, que era uma coisa que gerava tédio, porque ele mesmo enjoava das coisas que ele via sempre, e aí isso trazia crises. E aí veio a pandemia, e ele ficou sem escola, ficou sem terapias. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso fazer que ele gaste mais energia, né? Inclusive, uma coisa que afetou muito foi que ele parou de dormir nessa época, porque gastava pouquíssima energia, a gente morava num apartamento e não tinha muito o que fazer. E aí eu contratei um profissional de educação física que ia no prédio que a gente morava, de máscara, na área que era aberta embaixo, né? E fazia circuitos para o Theo percorrer. E ele ia lá em casa todos os dias. E isso ajudou demais o Theo a melhorar a questão corporal dele, que ele sempre teve falta de tônus muscular, e também a gastar energia, o que também ajudou ele a ficar mais calmo com o próprio tédio e a dormir melhor. E foi nesse período que a gente começou a perceber que ele estava ficando um menino mais tolerante, que ele estava aprendendo a lidar até com as questões do próprio corpo, né? Depois da gente ensinar ele várias vezes que tem algumas coisas que você só faz no quarto, que você só faz no banheiro. Ele foi ficando um menino mais companheiro, mais tolerante e aprendendo a lidar com as próprias dificuldades que ele mesmo tinha. Que bom que foi um processo surpreendentemente positivo, Andréia. Eu conversei com a educadora e psicanalista Silvia Viegas, uma das especialistas que ouvimos no episódio passado sobre a inclusão nas escolas, e ela trouxe uma perspectiva muito interessante sobre como os profissionais que trabalham com esse público, crianças e jovens atípicos, mesmo familiarizados com as diversas situações que eles passam, só na pandemia experimentaram algo bem próximo do que muitos deles vivem todos os dias: o isolamento.
Durante a pandemia, eu acho que a experiência que nós tivemos como educadores foi muito intensa no contato com esses jovens, no aprendizado com eles do que é estar isolado. Eles vivem uma condição, muitas vezes, de muito isolamento em muitas situações, que a gente reconhece, a gente sabe, mas que a gente nunca tinha vivido no próprio corpo, né? Vivido dessa experiência. Então, talvez, eu acho que o que a gente não consegue alcançar é essa dimensão da exclusão e do isolamento. Eu acho que isso tem um tanto que os discursos da inclusão e que, enfim, tudo que se faz de campanha, a gente entende, a gente reconhece, mas está muito distante da nossa experiência. E eu mesma me surpreendi muito com isso, assim, eu não tinha essa dimensão disso, de você estar afastado dos grupos, né? De você estar isolado do mundo. Eu acho que esse é um elemento que talvez nenhum de nós consiga ter essa clareza. E acho que isso é uma experiência dos jovens e das famílias também, que são essas famílias para quem muitos nãos foram dadas, muitas experiências de inadequação, de ser aquela criança que as pessoas o temem, eu não quero por perto, ou é estranho, e aí quando é adolescente, é esquisito, enfim, tem vários adjetivos aí que circulam nesse discurso cotidiano que estabelecem um lugar de exclusão. Então, acho que o que a gente não conhece, talvez tão na pele, é a exclusão. Essa experiência de estar fora, eu acho que é muito singular para esses sujeitos. São jovens que, na sua maioria, têm uma dificuldade de circulação no laço social, né? De se inserirem socialmente. A pandemia fez um corte nisso, assim, então o pouco que se tinha se perdeu naquele momento. Nós vivemos um desafio de quase 2 anos trabalhando online, porque nós tínhamos a certeza de que nós éramos um ponto, né, de ancoragem, uma janela para o mundo, um espaço de troca. Então, sustentamos o trabalho durante 2 anos, foi um desafio gigantesco, mas começamos a receber, depois disso, jovens que não estão no campo dos diagnósticos, mas jovens com quadros psíquicos por conta da pandemia. Então, com fobias, pânicos, com dificuldade de voltar para a escola, de estar em grupo, que é um outro trabalho que a gente faz. Para quem não lembra, a Silvia é fundadora da Babel, um espaço de educação que é suplementar à escola, voltado para jovens que não se adaptam exatamente ao currículo normativo. E o que ela traz aqui é algo que muitos especialistas têm apontado também, sobre como a pandemia foi um gatilho muito grande para o desenvolvimento de transtornos e outros quadros psíquicos nos jovens de maneira geral, como me conta o pesquisador e professor Hugo Moreira. As consequências psicológicas são imensuráveis ainda. Nós não temos parâmetros científicos que possam dizer o que de fato aconteceu. Nós temos, no entanto, possibilidades assertivas, ou seja, nós temos estudos que vão apontar que aumentou o cenário no campo dos transtornos psicopatológicos, mais especialmente os transtornos ligados aos comportamentos autodestrutivos e heterodestrutivos, como as minhas pesquisas apontam. Aumentou significativamente os transtornos psicopatológicos ligados à ansiedade. Nós temos hoje no mundo, entre pessoas de 6 a 12 anos, 3% de pessoas com ansiedade, pessoas de 12 a 18 anos, com 5% de pessoas com ansiedade. Nós temos hoje, por exemplo, um aumento significativo de quase 2.500% de crianças com depressão, segundo dados do SUS, e 3.500% de adolescentes com depressão, segundo dados do SUS. Então, a pandemia deixou marcas indeléveis, quer dizer, nós ainda temos muito que estudar, mas é possível dizer que ela afetou as infâncias e as adolescências, não é? Eu perguntei para a neurocientista Natália Mota como ela percebe esses adolescentes hoje. As crianças que adolesceram, né, na pandemia e que tiveram um impacto muito importante nessa socialização, na presença, né, principalmente não indo para a escola, que é um ambiente extremamente importante para treinar essas habilidades, elas sem dúvida sentem com muita intensidade as dificuldades que é treinar essas habilidades sociais que não sejam mediadas por redes sociais, por exemplo, ou que você está ali tentando entender nas entrelinhas quais são essas pistas sociais importantes, né, para você se identificar e se sentir acolhido, pertencente a um grupo, né. Para além disso, tem todo o temor
de como que a gente pensa no futuro. O adolescente é um indivíduo extremamente ligado ao presente, mas pensando no próprio futuro. Então, isso é muito importante da gente entender que sobreviver a pandemias, mas também a catástrofes podem trazer uma situação muito peculiar de trauma mesmo, né? E generalizações para desesperança. Por isso é importante ter muito cuidado, trazer perspectivas que possam ser mais construtivas, né? Ações que você não se sinta muito passivo diante dos problemas que são maiores do que nós, mas que entendendo que a gente pode se unir como sociedade para trazer benefícios uns para os outros, é uma chave importante que muitas vezes os adolescentes desconhecem. O trauma é coletivo mesmo. E eu imagino que para cérebros ainda em formação, seja difícil se constituir sem levar isso em conta. Quando a doutora Natália fala de que é importante fazer perspectiva e pensar em ações construtivas para esses jovens, eu penso na terapia como uma dessas alternativas. Por isso, eu quis trazer o olhar da psicanalista Fê Lopes sobre isso. Acho que a terapia pode ser um lugar muito interessante para a gente poder fazer uma incubadora de sonhos, assim, né? Porque a gente não pode esquecer que são adolescentes que foram marcados pela morte muito cedo. São adolescentes que foram marcados pela pandemia, ou seja, pela morte, num momento que tudo é vida, né? E isso, a gente não sabe que repercussão isso vai dar, porque a vida não é assim tão linear, né? Mas isso traz uma repercussão, assim, sobre a sua... sei lá, sobre como é que você olha para os horizontes, né? Então, a terapia pode ser um lugar interessante de alargar horizontes. Na pandemia, eu tinha adolescentes muito adoecidos, muito, muito. Então, nesse momento, eu acho que a gente ainda tem adolescentes muito adoecidos em todos os cantos, mas acho que a gente tem olhado para eles e tentado produzir saúde para eles, né? Porque é muito dolorido ver os adolescentes tão doentes. É muito dolorido e muito assustador. E é algo generalizado. Porque eu ouvi aqui histórias de famílias de muito privilégio, mas eu também quis saber como foi essa experiência em classes mais baixas. E o sofrimento psíquico acompanha todas as classes sociais. Eu conversei com a psiquiatra Júlia Catunda, que atuou durante anos no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, na unidade que atende a população de Paraisópolis, uma das maiores periferias de São Paulo. Durante todo o período de pandemia, ela ficou focada no atendimento a adolescentes. O que mais chamava a atenção, especialmente dos adolescentes, é o desespero que está essa molecada. Porque o número de adolescentes, por exemplo, que têm se automutilado é um número absurdo, em situações muito dramáticas, de só conseguir se sentir e entender que está vivo depois que se molesta longamente e assim, cruelmente. Aí você vai retomando a conversa, o que acontece, é uma dificuldade muito grande de se localizar no mundo. Diferente de uma criança pequena que tem uma tutoria de pessoas maiores e que vão dando orientação, os adolescentes começam a se orientar por si ou pelo grupo que pertencem. Em plena pandemia, eles perderam a escola. E a escola tem sido uma ferramenta importantíssima assim, para as crianças, né, para os adolescentes. Porque, de alguma maneira, as famílias botam para a escola resolver uma parte enorme do desenvolvimento de um adolescente. A ausência, a falta de escola, a falta de encontrar colegas e ter esse lugar outro de construção de si, deixou a molecada, em geral, completamente desesperada. Doutora Júlia, no CAPS os atendimentos são individuais ou coletivos? Faz parte da estrutura do CAPS ter atendimentos médicos, ter atendimentos de psicólogo, de assistente social e ter especialmente atividades coletivas para famílias e para os usuários. E aí, assim, eu sempre tentei fazer, ao invés de fazer atendimento individual, fazer um atendimento coletivo, é uma coisa interessante, porque faz uma diferença enorme para os pais entenderem o que os filhos deles têm demandas mais complexas do que eles conseguem perceber. E que eles precisam sofisticar o seu entendimento do mundo, de como o mundo acontece, como é que foi a adolescência dele, que assim, os pais em geral esquecem completamente que foram adolescentes um dia, assim, tipo, isso não existe na vida deles. Aí aquela pessoa toda embananada que é um adolescente, eles falam assim, não, mas na minha época não tinha isso, não sei o quê, e que é uma das coisas mais comuns, assim, e difíceis para os adolescentes, porque sequer
eles podem tirar, né, dos pais, dos parentes, da sua proximidade, uma ideia de como enfrentar essa passagem, que é uma coisa que você não é mais criança e você não é adulto, ao mesmo tempo que você está se abrindo para o mundo. E na pandemia não tinha como se abrir para o mundo. Eles chegavam perdidos e às vezes com os pais que estavam desesperados porque aquela criança que era inteligente ou que era interessada, de repente não consegue entender uma construção de si, não está numa situação, não tem amigos, não tem colegas, não tem com quem, e se referenciando. E aí passava a ter uma situação, assim, uma vontade de sumir, de morrer, de desaparecer. Tanto que tinha essa coisa assim, na hora que eles conseguiam se sentir vivos, na hora que se cortavam. Então isso se repetia. Falando como empreendedor e um ativista, né, cria de um espaço onde a desigualdade ela é presente, né, e conhecendo muitas favelas e periferias do Brasil, a gente está falando de uma realidade de, sei lá, 5 anos que impactam 20 anos. O Raul Santiago, que vive na favela do Complexo do Alemão, no Rio, conta sobre as perspectivas dele sobre esse período. A gente tem muita perda na qualidade da educação, a gente vê muitos períodos de insegurança alimentar, de equilíbrio de emprego, então há chagas que ainda seguem ali cicatrizando lentamente. Mas, por exemplo, a gente conseguiu ficar mais próximo das nossas crianças, né? A gente tinha conversas, vou dizer quase que conversas de adulto na mesa, né? Com todo mundo participando, os cuidados coletivos, as trocas, né? Então foi um período ali de aproximação familiar intensa, né? E de preocupação com o próximo, como tá meu avô e minha avó, como é que estão minhas tias, meus primos. Então houve uma aproximação familiar, né? Uma união de carinho, preocupação, um amor que aflorou de uma forma muito forte, né? Eu acho que só isso fica de saldo. Eu não sei se é positiva a palavra, mas eu não tô achando outra no momento, mas é o que fica ali de útil, de um momento tão brutal. Gostei muito de te ouvir, Raul. Eu consigo olhar para esse lado da união familiar que foi muito intensa aqui em casa também. Eu tive passagens muito bonitas com os meninos nesse período. Naquelas frestas que a esperança aparecia, algumas das nossas conversas eram como aquela brisa boa que aparece de repente num dia quente. Mas até hoje tem comidas, cheiros e músicas que eu não posso mais ouvir porque me lembram daquele tempo. E eles já chegam acompanhados de certa angústia. Até me ocorreu aqui de perguntar para os meus meninos o que eles lembram da pandemia. Daí eu conto o que eles disseram. Bom, depois de tudo que a gente ouviu nesse episódio, o que fica evidente é que se a adolescência já é um mergulho em águas turvas, atravessá-la em isolamento deixou marcas profundas, algumas que já conseguimos nomear, outras que ainda estão se revelando. Mas talvez olhar para essas cicatrizes seja um exercício necessário, não só para entender melhor esse passado recente, mas também como uma forma de apoiar esses meninos e meninas a olharem para o futuro com menos medo e com mais interesse, com menos resignação e com mais esperança. Semana que vem a gente conversa mais. Sem vergonha. Um beijo. Tchau. O Sem Vergonha é um podcast dividido em temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é adolescência. E você, vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Lucas Viana. Produção, Raquel Alves e Bruno Porto. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malear